Fala, meu povo, canal do povo brasileiro. Eu sou o Luciano Rodrigues. Mais um vídeo interessante aqui para você. Mas antes vou pedir para você se inscrever, deixar seu like e, se possível, compartilhar. Deixa eu me organizar aqui que tá difícil. Bom, gente, hoje eu tô vindo para falar sobre o abono salarial, o PIS/PASEP. Tem pessoas que não saca há pelo menos 3 anos, os 3 últimos anos base. Por exemplo, ano base 2019, ano base 2020 e ano base 2021, que se hoje fosse atualizado, estaria no valor de R$ 3.960 por conta do salário mínimo. Hoje o salário mínimo atualizado é 1.320, ok? Ok. Mas o que acontece? Muitos trabalhadores no ano base 2019 não receberam. Esses trabalhadores, gente, tiveram aí uma divergência nas informações cadastrais ou simplesmente passaram da média salarial. Então tem vários motivos que o ano base 2019, que o ano base 2020 e o ano base 2021, muitos desses trabalhadores ficaram sem receber. E aí a gente vai aqui selecionar esses motivos para que você entenda. Porque eu vi muita gente falando: Lu, eu não recebo o abono salarial tem 3 anos, tem anos que eu não recebo. E aí, falando com essa pessoa, eu pedi para ver a média salarial dos anos, o que acontecia. E aí eu fui entender, pelo menos essa pessoa, esse trabalhador, ele havia passado da média salarial nos anos, em todos os anos base. E aí ele estava achando que era coisa do governo, que a culpa era do governo ou da empresa. Não, gente. Funciona assim, na média salarial, você não pode passar de 2 salários mínimos, certo? Então, uma das regras para receber o abono, você precisa ter 5 anos de cadastro, daqui a pouco eu chego nisso. Você precisa receber até 2 salários mínimos. Tem também a declaração RAIS, então tem alguns problemas aí, eu vou explicar. Então vamos começar pela média salarial. Digamos que o ano base 2019, o salário mínimo era R$ 1.045. Se não estou enganado, gente, o salário era esse, R$ 1.045? Não. O ano base 2019, o salário era 998. Naquela época, 2019. Salário mínimo, R$ 998, certo? Aí, aí o calendário começou a ser pago em 2020. Exatamente. Teve uma antecipação, que muita gente confunde. Por conta da pandemia, o governo antecipou o pagamento do abono salarial para quem tinha conta na Caixa, mas só foi para os nascidos de julho a dezembro. E aí essa turma recebeu na Caixa, antecipado no dia 30. Foi só aquela vez. Quem não tinha conta ou quem não recebeu de forma antecipada, foi recebendo conforme o calendário, isso em 2019, certo? Aí, gente, se o ano base 2019 o salário mínimo era 998, você não poderia ultrapassar 2 salários mínimos, certo? Que eu não estou conseguindo fazer a conta aqui. Mas era 1.900 e alguma coisa, quase 2.000, certo? E aí, você passou, naquela época, a média. Se você ultrapassar dos 12 meses a média salarial, ou seja, o governo ele faz o cálculo data prévia para liberar, porque vai assim, gente, vai para a data prévia e a data prévia repassa para o governo, para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho repassa para a Caixa, certo? Então, data prévia, no cálculo lá, passou alguma coisinha, passou alguma coisa. Se passou, gente, impossível, não tem como você receber. Se passar, que seja um pouquinho, não tem como você receber, tá? Então não pode ter passado. Então se você passou na média salarial, inclusive tem como verificar. Lu, tem como eu verificar a minha média salarial de 2019? Tem. Se você acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, você vai conseguir visualizar lá média salarial. E aí, se tiver lá 2,1, significa que você passou da média, por exemplo. Então, quem passou da média de 2019, dá para você ver inclusive os outros anos também, 2020 e 2021.
Então, muitos trabalhadores tiveram esse problema e não se atentaram a essa informação da média salarial, porque muita gente acaba confundindo. Tem muita gente que acaba confundindo que a média salarial conta no ano que vai receber e não no ano base. Não, conta no ano base, tá? Tem muita gente também que confunde com o aumento de salário após a virada de ano. Como assim, Lu? Digamos que você ganhe sua média salarial em 2018 foi de 2 salários mínimos, certo? Só que em 2021 existe o dissídio, existe um aumento de salário. Com isso de aumentar o salário, você também teve o seu aumento de salário proporcional de acordo com a categoria, e aí você deixou de ganhar 2 salários mínimos, passou um pouco mais. E aí já naquele ano que você trabalhou, que seria o ano base, você acabou perdendo o direito ao abono salarial, tá? Então, fica atento, dá uma olhada no aplicativo Carteira de Trabalho, se nesses 3 anos a sua média salarial foi compatível para receber o abono, certo? Um outro problema que muita gente tem que ficar atento, e eu todo ano falo, é a declaração da RAIS. A empresa todo ano precisa fazer a declaração da RAIS, que está para acontecer agora. Então a empresa ela manda para o governo as informações sobre os seus salários, seus rendimentos, o que você recebia no ano base. Então, por exemplo, em 2022 você teve um salário de... Quanto é o salário mínimo agora, gente? 1.320, né? Mas o salário do ano passado era 1.212, certo? Então, 1.212 você não podia passar de 2.424 reais, certo? Então, se você em 2024 teve uma média salarial de 2.424, né, dividido por 12, deu essa média, né? Primeiro, só voltando lá na média, gente, você junta todos os salários, tudo, inclusive com comissão, que tudo que tá no Olerite, gente, é o que vai pro governo, tá? Inclusive comissão, hora extra, tudo que você fizer, entra sim para o salário, tá, gente? Porque é salário. Se entrou no Olerite, entra como salário. Então você divide por 12 e aí dá o valor da média. Se o salário mínimo, por exemplo, for 1.212, você não poderia ultrapassar 2.424 reais. Não pode. Aí é isso. Voltando agora para a declaração da RAIS, a empresa ela precisa fazer essa declaração para que você tenha direito a receber. Porque se a empresa não fizer, o governo não vai ter as suas informações e aí é onde você fica sem receber. E muitos trabalhadores ficaram sem receber o abono salarial do ano base 2019, do ano base 2020 ou 2021 por conta desse problema, que é obrigação da empresa, ou a empresa fez de forma errada e acabou aí passando você da média salarial. Tem empresas que em uma época aí fizeram a declaração via e-social e via RAIS, que aí acabou misturando, duplicando essas declarações e aí a sua média salarial ficou acima e você não teve direito, tendo que a empresa corrigir para você receber no próximo ano base, no próximo calendário, certo? Agora, gente, outra, né, situação que muita gente não se atenta e acha que tem direito é o tempo de cadastro. Exatamente. Tem pessoas que não sabem ver o tempo de cadastro para o PIS, ou que não entendem como funciona o tempo de cadastro. O tempo de cadastro conta a partir do seu primeiro emprego registrado numa empresa privada, quando é CLT, ou no governo, seja estadual, federal ou municipal, aí é funcionário público PASEP. Mas o tempo de cadastro conta do mesmo jeito. Vamos lá. O Zezinho entrou numa empresa em 2020, certo? E ele teve a média salarial, tudo. E aí ele começa a dizer, olha, o ano base 2021 eu não recebi, eu trabalhei em 2020. Só que ele não sabia que tem que ter 5 anos de cadastro. Tem outro que acha que já tem 5 anos
e ainda não tinha no ano base. Exatamente, tem gente que confunde. Olha, então por não se atentar a essas informações, alguns trabalhadores ficaram aí sem receber, tá? Ou esse pode ser um dos motivos para essa galera, tá, gente? Então, não estou dizendo que é o motivo principal, mas pode ser. Você, como você verifica essas informações? Caixa Trabalhador, lá tem seu primeiro trabalho, a data de cadastramento no PIS, que é o Programa de Integração Social, quando você tem aí o registro na carteira, o seu primeiro registro na carteira. Ou também para ver a declaração RAIS, rais.gov.br. Lá você consulta pelo CPF para saber se a empresa fez a declaração. Média salarial, você consulta através do carteira de trabalho digital. Foi claro? Espero que sim. Bom, gente, é isso. Mais um vídeo interessante para você que é inscrito aqui do canal do Povo Brasileiro, que só vem crescendo, mas vem crescendo muito. Então, tem trabalhador que infelizmente deixou aí de sacar até R$ 3.960 por conta desses problemas ou dessas situações. As redes sociais do canal do Povo Brasileiro, o link está aqui embaixo, no comentário principal. Conto com a sua presença, com a sua paciência e até a próxima, gente. Deixa seu like, se inscreve e compartilha. Tchau!